Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de Pentecostes, conclusão do tempo da Páscoa e início da Igreja Missionária. O Evangelho que vamos meditar encontra-se em João, capítulo 20, versículos 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. Percorridos 50 dias, hoje concluímos nesta celebração, ou com esta celebração, o tempo litúrgico da Páscoa. Iniciamos o tempo comum, o tempo da vida pública de Jesus e a nossa missão. Desse modo, a solenidade de Pentecostes marca simbolicamente o início da Igreja Missionária. A Igreja guiada pelo Espírito Santo vai até os confins da terra, levando a palavra de Deus e anunciando o seu reino. Portanto, do recebimento do Espírito Santo, da força que vem de Deus e do envio para a missão, a palavra de Deus cresce hoje e nos conclama a todos a anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Pentecostes, na liturgia que hoje a Igreja nos propõe, é uma linguagem de amor entendida em qualquer parte do mundo. Pentecostes é ainda o entendimento dos povos em torno da palavra de Deus. Somos diferentes, temos dons distintos, porém temos que estar unidos no mesmo Cristo Senhor. Já bem nos lembra o apóstolo Paulo na segunda leitura desta solenidade. Ser igreja, portanto, é viver na unidade sem perder as particularidades próprias de cada pessoa e de cada mistério. Não importa quem somos, o que importa é como agimos em relação a Cristo e ao próximo. Isso é muito mais do que simplesmente as diferenças, as peculiaridades. Fomos batizados no único Espírito para formar o único corpo e nos alimentar dele para manter esta união. Quem está unido a Ele está fortalecido e não teme. Quem não teme abre para a missão, como bem o Evangelho de hoje nos lembra. Depois do acontecimento, paixão e morte de Jesus, os discípulos se fecharam por medo, ficaram trancados, não tinham coragem de anunciar o Evangelho, não tinham coragem de anunciar ao mundo a ressurreição de Jesus. Os símbolos, portanto, que o Evangelho traz, marcam a situação paralisante na qual se encontravam os discípulos. Quais são? Noite, portas fechadas, medo. Era o que paralisava os discípulos. Eles ficaram presos
não tendo coragem, nem ânimo, vigor para anunciar o Evangelho. Mas tem algo muito positivo naquele episódio. Era o primeiro dia da semana. Estava começando um tempo novo, o tempo da graça do Senhor. Jesus ressuscitado, agora presente com eles, com a sua igreja, por meio do seu Espírito, Ele vai nos tirar do marasmo que nos encontramos, do medo que nos paralisa. Ele adentra essa situação, rompendo as barreiras que o paralisavam, e se coloca no meio dos discípulos que estavam trancados com medo. Esse gesto de Jesus significa que de agora em diante ele deve ser o centro da vida dos discípulos. Quem tem Jesus como centro de sua vida não teme, não se fecha, mas corajosamente se abre para a missão. Jesus, ao colocar-se no meio deles, no meio da sua igreja que está com medo, lhe deseja a paz. Ele sabe que falta paz no coração dos discípulos. Sem a paz não é possível ser discípulo nem missionário. Sem a paz não se pode continuar a missão de Jesus. Por isso, o primeiro dom, o primeiro desejo, o shalom do Pai, depois de ressuscitado, é que Jesus deseja aos discípulos a paz. Depois de lhe desejar a paz, Jesus mostra as marcas da crucifixão para que eles não tenham dúvidas de que de fato Ele é mesmo ressuscitado e está entre nós. Jesus pede que eles recebam o Espírito, recebam e enviam para com o Pai, como o Pai vos enviou. Aqui se dá justamente o Pentecostes de João. Bem no dia da ressurreição, essa passagem nos remete ao livro do Gênesis, primeiro dia da criação, quando Deus criou o homem do barro e soprou sobre ele o Espírito que lhe deu a vida. Ali está, ali mostra como a criação, a origem de tudo e como tudo começou. Enviar como o Pai o enviou significa, entre outras coisas, servir na humildade, porém com coragem e firmeza. Parresia significa ser perseverante diante dos obstáculos e não esmorecer quando as coisas não saem como queríamos que saísse. Assim Jesus está nos anunciando, nos proclamando, nos chamando a atenção para que, mediante a ação do Espírito Santo e cheios da força de Deus, tenhamos a coragem de anunciar o Evangelho. Temos a coragem de anunciar a ressurreição do Senhor. Teremos a coragem de anunciar que o Senhor está vivo entre nós. E entre nós estando, Ele nos convida a sermos missionários, discípulos e missionários. Retomamos com esta celebração o tempo comum. Daqui em diante vamos deixar as coisas, deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo e nos empenhar na missão dentro e fora da comunidade cristã. Nosso empenho missionário fará da nossa comunidade paroquial, das nossas comunidades, mais santa e perfeita, tendo como modelo a Santíssima Trindade, que daqui a 8 dias estaremos celebrando. Que o Senhor nos dê a força e a graça necessárias que precisamos para anunciar ao mundo o Evangelho, para anunciar ao mundo a boa nova, para anunciar ao mundo o poder salvador de nosso Deus, do nosso Senhor e bom Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.